Muito obrigado pelas suas informações, Mark Figueiredo. O nosso primeiro jornal vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã às 3h45 da manhã. Você fica agora com Bora São Paulo, com Joel da Atena e Laura Ferreira. E parte do Brasil com notícias da redação. Até amanhã. Olá, um ótimo dia para você. Agora às 6 horas da manhã em ponto. A partir deste momento estamos ao vivo, simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV até às 8 horas da manhã, para levar até você todas as informações do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 16 de março. A gente está com uma programação especial desde ontem a respeito de coronavírus. O último balanço que saiu do governo federal foi de pelo menos 200 casos confirmados aqui no país. E é claro que coronavírus segue sendo o grande destaque de hoje nas notícias para você e a gente traz já já. Por enquanto, calma, a gente tem mais uma semaninha começando por aqui. Você vai acordando com tranquilidade, tomando o seu café da manhã, nos assistindo, que por aqui então vou te deixando muito bem informado para você conseguir sair de casa sabendo dos grandes destaques de hoje para os seus compromissos. Tá certo? Para quem ainda vai trabalhar. Muita gente fazendo home office justamente por conta do coronavírus e a gente vai falar também mais sobre isso e sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal e também pelos governos estaduais. Primeiro, a gente dá uma respirada, você vai tomando o seu café, você vai abrindo a sua janela. Enquanto você não abre, a gente abre o nosso telão para te mostrar como amanhece essa segunda-feira lá fora. Primeiro te mostro imagens ao vivo da praia de Copacabana, Rio de Janeiro. A gente teve um fim de semana de muito calor na capital fluminense, praias lotadas. Agora a gente está vendo ainda um pessoal ali embaixo, tá vendo? Praticando uma corridinha, também andando de bike. 25 graus marcam os termômetros agora. A gente está começando aí a última semana do verão. A estação mais quente do ano está terminando, tá? E ela termina bem típica da estação. Não que a gente teve muito isso ao longo dos últimos meses, né? Mas hoje a gente terá, então, no Rio de Janeiro, um dia de sol, calor, temperatura elevada, passando dos 30 graus e a partir da tarde, então, aquelas pancadas isoladas de chuva, justamente por conta aí da união de umidade e calor. Então, fique bastante atento a isso. Agora do Sudeste, a gente vai até o Centro-Oeste do país. Te mostro imagens desse amanhecer em Brasília, a capital federal. Ainda um pouco escuro por lá, mas a gente já consegue ver que mesmo tendo um pouquinho de nebulosidade, sol já aparecendo. Aliás, está bem bonita essa imagem do eixo monumental, asa sul da cidade. Lá no fundo a gente está vendo as cores se misturando, né? O azul do céu, o amarelo do sol querendo aparecer e um pouco ainda cinzento daquela nebulosidade que tem toda por ali. Em Brasília, tá um certo friozinho agora nas primeiras horas do dia. 16 graus marcam os termômetros, tá? Mas as próximas horas serão bem mais quentes. A gente vai ter o sol brilhando firme e forte, com isso aquecimento e a partir da tarde também, ali no centro-oeste do país, um dia típico de verão. A umidade que vem da Amazônia se une ao calor e aí pode chover. É uma chuva passageira, é uma chuva isolada, mas que ela pode sim ser forte em alguns momentos e vir em grande quantidade, mesmo que em pouco tempo. De volta agora para o Sudeste, a gente tem também a nossa câmera, nossa torre da Band, mostrando para você o amanhecer na capital paulista. Lá no fundo, a gente tem a Avenida Paulista. Aliás, se você ontem achou estranho, porque aos domingos, geralmente, a Paulista fica fechada para os carros e aberta para os pedestres. Isso mudou desde ontem, justamente aí também por conta de uma prevenção contra o coronavírus, tá? A gente tem ali o sol aparecendo já no fundo da imagem, com um pouco de nebulosidade, 21 graus marcando os termômetros agora, será um dia quente. Ontem a gente teve bastante chuva em São Paulo, em alguns bairros teve queda de granizo, então atenção porque isso pode se repetir hoje. Como eu estava falando, os últimos dias aí de verão serão típicos da estação mais quente do ano no sudeste do país. Sol,
calor e pancadas de chuva até o fim do dia. Falando um pouquinho de trânsito, ali embaixo a gente está vendo a doutora Arnaldo, bem tranquila ainda para o motorista do lado direito da tela, que está indo em direção à região central da cidade, Avenida Paulista, e também do lado esquerdo, aquele motorista que vai para Pacaembu, para Vila Madalena, para a Zona Oeste. Já já eu te falo mais sobre o trânsito nas principais capitais brasileiras, assim você vai escolhendo melhor o caminho para o seu destino final e também a gente fala mais sobre a previsão do tempo para todo o país. Agora confira quais são os principais destaques de hoje. Sobe para 200 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde monitora 1.913 casos suspeitos. São Paulo suspende aulas gradualmente a partir de hoje. A suspensão completa deve acontecer na próxima segunda-feira. Também em São Paulo, servidores estaduais com mais de 60 anos vão trabalhar de casa. No Rio de Janeiro, uma multidão aproveitou a praia no fim de semana, mesmo com um decreto do governador Wilson Witzel que proíbe aglomerações. Bom, agora às 6h05, é claro que a gente começa falando de coronavírus por aqui. A gente tem uma tabela para te mostrar os números de acordo com o último balanço que foi divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo. Essa tabela fala dos números de casos confirmados. A gente tem 200 casos confirmados até agora, tá? Casos suspeitos são 1.913 até agora e casos descartados 1.486. Isso aqui são números que envolvem todo o Brasil do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo. Esses números ainda vão ser atualizados, a gente conversa praticamente todos os dias com especialistas por aqui. A infectologista Raquel Moarec falou pra gente na última semana, inclusive, que a tendência a partir de agora é que esses números aumentem em 10 vezes a cada semana, tá? E que isso seria normal. A partir de agora, a gente tem governo federal já tomando várias atitudes de prevenção e também os governos estaduais. Aos poucos, a gente vai conversando por aqui com os nossos repórteres e mostrando para você que atitudes de prevenção são essas que cada governo está adotando. O estado do Amazonas e Sergipe foram os que tiveram os primeiros casos de coronavírus confirmados nas últimas horas. Ao todo, então, mais de 1.900 pessoas estão sendo monitoradas com suspeitas da doença. E desde o início do monitoramento, como a gente mostrou aqui para vocês, 1.486 casos foram descartados. Então, repetindo, neste momento, a gente tem 200 casos confirmados de coronavírus no Brasil. E entre os novos casos, foi registrada a primeira contaminação no norte do país.